Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geugênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a crise humanitária que atinge os Yanomamis, que são indígenas que residem no território brasileiro em 2 estados, em Roraima e no Amazonas, lembrando que também os Yanomamis são encontrados na Venezuela. Então, nos últimos dias, a imprensa vem noticiando a crise humanitária, que inclusive foi responsável pela morte nos últimos anos de cerca de 570 crianças com idades inferiores a 11 anos. Então, vamos abordar o porquê dessa questão, a origem dessa crise humanitária e espero que vocês gostem do nosso encontro. Qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Eu espero que vocês entendam que isso aqui é uma aula e, por ser uma aula, não existe viés político, nem inclinado para a direita, muito menos para a esquerda, e sim uma aula sobre a situação das tribos Yanomamis que vivem, sobretudo, no estado de Roraima. Então, moçada, para começar o nosso encontro, essa imagem aqui de um grupo indígena, lembrando que o Brasil hoje tem uma população de aproximadamente 1 milhão de elementos indígenas, um pouco menos do que isso. Os dados do censo que está sendo realizado no país ainda não foram divulgados, mas eu acredito que a população indígena atual do Brasil encontre-se entre 900 mil a 1 milhão de indivíduos. E a maior parte das nações indígenas existentes no país se encontram na Amazônia, até mesmo porque o processo histórico de ocupação do território brasileiro pelos colonizadores europeus foi responsável pelo genocídio e etnocídio de nações indígenas, muitas das quais desapareceram por completo em vários pontos do território brasileiro. Se nós pegarmos, por exemplo, a distribuição das nações indígenas em nosso país, veremos que as regiões Nordeste, Sudeste e Sul contam com um percentual muito baixo de elementos indígenas. A maior parte dos povos indígenas vive na atualidade na Amazônia, em segundo lugar, a região Centro-Oeste. Essa imagem aqui não retrata o povo Yanomami, apenas simbolizando uma das nações indígenas existentes na Amazônia brasileira. Aqui nós temos o mapinha em vermelho, a localização da reserva Yanomami em território brasileiro. Repare que na porção noroeste do estado de Roraima e também no norte do estado do Amazonas, temos aqui a área ocupada pelas tribos Yanomamis. E aqui na parte laranja,
nós temos a área ocupada pelos Yanomamis no território da Venezuela. Então, lembrando que essa nação indígena Yanomami, ela vive tanto em território brasileiro, assim como em território venezuelano. E uma característica singular dos povos Yanomamis é o fato de muitos serem nômades, ou seja, eles não se estabelecem por muito tempo nas suas aldeias. Então, é muito comum você encontrar aldeias abandonadas pelos povos Yanomamis no Amazonas, em Roraima e até mesmo na Venezuela. Por quê? Por serem predominantemente nômades, os Yanomamis, eles seguem, vamos dizer assim, um ciclo de caça, coleta, pesca, de onde eles retiram a subsistência para alimentar os mais de 30 mil Yanomamis que vivem em território brasileiro. Claro que algumas aldeias, elas já são consideradas fixas, mas outras tantas, os seus componentes mantêm a tradição nômade de acompanhar o ciclo da coleta, o ciclo da caça, o ciclo da pesca, enfim. Razão pela qual é muito comum você encontrar aldeias abandonadas naquela região. Aqui nós temos uma aldeia que, pela imagem, é possível perceber que não há nenhum elemento indígena aqui nesse momento. Provavelmente, essa aldeia, no momento em que foi retirada essa foto, estava abandonada, ou seja, aquele abandono provisório em razão do movimento do nomadismo, ou seja, eles abandonam a aldeia, vão para uma outra área, acompanhando o ciclo da caça, coleta e pesca e, posteriormente, meses depois, ou até mesmo anos depois, eles retornam a essa aldeia, assim como ocorre com outras aldeias encontradas na região. Aqui nós temos a mineração em terras indígenas. O grande problema, e nós vamos considerar esse como o mais importante, que envolve os povos Yanomamis, é a presença do garimpo ilegal. Estima-se que na região, em Roraima, atualmente existam mais de 20 mil garimpeiros atuando de forma ilegal nessas terras indígenas. E esse problema, é bom frisar isso muito bem, é um problema recorrente, porque há anos que essas terras Yanomamis vêm sendo invadidas por garimpeiros. Eu me recordo, eu sou professor há mais de 40 anos, eu me recordo que no governo do presidente Fernando Collor de Mello, nós tivemos uma ação do Exército Brasileiro para a retirada de 30 mil garimpeiros que se encontravam nas terras Yanomamis no território, no estado de Roraima. Então, isso se deu em função de uma pressão internacional muito grande. Uma importante rede de TV brasileira, ela vinha fazendo sistematicamente matérias, reportagens, mostrando o abandono dos povos Yanomamis, mostrando os malefícios que o garimpo ilegal trazia para as nações Yanomamis, como, por exemplo, a fome, a exploração, o assassinato, enfim. Então, isso fez com que a comunidade internacional exercesse uma pressão muito grande, isso lá no início da década de 1990, no governo brasileiro, e o governo brasileiro acabou, mediante as pressões internacionais, realizando uma operação de grande envergadura para a retirada dos garimpeiros.
Mas quantas operações similares foram feitas nesses últimos 30 anos? Várias. Você retira o garimpeiro e ele fica fora durante um determinado período, e depois que as forças de segurança saem da reserva, esses garimpeiros retornam, até mesmo porque o controle do garimpo ilegal é extremamente difícil. E a partir do momento em que você não tenha um governo comprometido em fazer com que a lei venha a ser cumprida e coibir as práticas ilegais de garimpo, desmatamento, ocupação de terras indígenas, ocupação das unidades de conservação, que são unidades criadas para proteger o ecossistema amazônico. Enfim, então você acaba, de certa forma, chancelando o crime, ou seja, você acaba se transformando num cúmplice do crime que está sendo cometido. E ninguém, na sua sã consciência, vai me convencer que eu estou errado, cara. E eu pergunto, a grilagem de terra é uma atividade ilícita? É lícito você falsificar uma escritura de propriedade? É legal você invadir uma unidade de conservação? É legal você invadir terras indígenas? A lei permite isso? O que a Constituição fala sobre os povos indígenas? As nações indígenas têm direito à terra, têm direito ao usufruto, e é de responsabilidade do Estado a proteção das nações indígenas. Isso está na Constituição, então cumpre-se a Constituição, no mínimo isso. O que não pode é você ver que o problema, que não só atinge os Yanomamis, mas também atinge outras nações indígenas espalhadas pela Amazônia, não é possível você ver que esse problema recorrente ocorra há décadas sem uma ação punitiva rigorosa contra os infratores, contra quem está cometendo crime contra a humanidade, porque isso é crime, isso é genocídio, não tem outra palavra. Eu sou cristão, eu sou católico, e eu acho que o que eu aprendi na Bíblia que eu estudei, e o que eu aprendi ao longo da minha vida, me ensinou muito bem a respeitar os semelhantes, os nossos irmãos, independentemente da sua origem, da sua cor, do seu grupo, entre aspas, étnico, e por aí vai. Então, aqui nós temos esses pontos amarelos aqui, reparem só, indicam metais preciosos, principalmente o ouro, que é o objeto principal da cobiça daquelas pessoas que invadem as terras Yanomamis. Eu acabei de dizer que existem lá mais de 20 mil garimpeiros atuando de forma ilegal. E eu pergunto, isso gera que receita para o país? Uma vez que esse ouro é contrabandeado, qual é o tributo que o Estado de Roraima ou o governo federal recolhe em cima do garimpo ilegal? Nenhum, porque é ilegal, porra. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, por ser uma atividade ilícita, que não gera nenhum dividendos, nenhum recurso para o desenvolvimento do país, pelo contrário, agride o meio ambiente, traz a fome, a morte para os povos indígenas, como se pode compactuar com esse tipo de coisa durante um período tão grande?
onde os responsáveis, muitas vezes, hoje são empresários, são políticos, prefeitos, deputados, vereadores, às vezes senadores, governadores. Já tivemos N casos de políticos renomados da Amazônia vinculados ao garimpo ilegal, porra. Então, é como se nós estivéssemos, de certa forma, legalizando o crime, legalizando o banditismo. Aqui nós temos, para que vocês tenham uma ideia, uma área de garimpo lá em Roraima. Repare o que é feito no terreno. Aqui você tem o rio. Aqui é o garimpo de baixão. Sabe o que é o garimpo de baixão? Você coloca uma bomba dessas de alta pressão, coloca o mangote lá dentro do rio, puxa essa água para rebaixar o terreno, para alcançar a área do cascalho, onde ali se concentra a maior parte do ouro de aluvião. Então o garimpo de baixão ele vai retalhando a floresta, vai criando essas poças, essas micro-lagoas que acabam por se transformar também em áreas propícias à proliferação dos insetos transmissores da malária, da febre amarela e de outras doenças tropicais. E quando você fala em garimpo ilegal na Amazônia, você não está falando de meia dúzia de garimpos. Você está falando de centenas, você está falando de milhares de garimpos ilegais espalhados num território que corresponde mais da metade do Brasil. Claro que o problema também se estende aos países vizinhos, porque parece que a lei ali não existe. E aqueles que tentam interpor essa prática ilegal, eu me refiro aos fiscais, etc., os agentes do governo, são ameaçados, alguns sofrem atentados, são assassinados por ações covardes de criminosos, que não matam só os fiscais, não. Nós tivemos há um tempo atrás um ataque ao aeroporto de Manaus, onde 2 helicópteros foram incendiados. Estou falando helicópteros do IBAMA. E quem estava por detrás disso era um empresário que vivia lá em Goiás, que contratou seus capangas para cometerem esse atentado contra o patrimônio público, para restringir as ações de repressão contra não só o garimpo ilegal, assim como a exploração ilegal de madeira em unidades de conservação e terras indígenas. Quantos e quantos fiscais que agem no cumprimento da lei já foram ameaçados e quantos sofreram atentados por ação criminosa desses bandidos travestidos de garimpeiros? Inúmeros, porra. Aqui nós temos uma outra imagem para que vocês observem o garimpo, como se processa no interior da floresta. Aqui você tem o crime ambiental do desmatamento ilegal, o crime ambiental porque o garimpo de baixão é proibido. Então isso aqui é garimpo de baixão que vai retalhando a floresta e vai deixando um rastro de microlagos na região, uma degradação do meio ambiente sem procedente. Aqui nós temos uma outra imagem, olha só como é que fica aqui as barracas, os acampamentos dos garimpeiros, olha só como é que fica retalhada a floresta através dessa prática criminosa de exploração do ouro, esmeraldas, diamantes e por aí vai. E aí nós temos não só a morte dos rios
pelo assoreamento, como também os animais aquáticos que ali vivem, principalmente os peixes, eles acabam se afastando dessas áreas cuja água está tão carregada de sedimentos em suspensão. E ainda você tem um problema da contaminação com mercúrio, que é um produto utilizado para separar o ouro dos demais sedimentos, que é um produto altamente tóxico, que ao ser ingerido, ou através da água, ou através de um alimento, de um peixe, por exemplo, contaminado com mercúrio, com o passar dos anos, poderá desencadear nas pessoas problemas de saúde, problemas neurológicos, insônia, dor de cabeça, fraqueza, perda de apetite e tantos outros males que, inclusive, nos seus casos mais graves, podem causar a morte. Muitos rios da Amazônia hoje estão contaminados com mercúrio através dos inúmeros garimpos ilegais existentes na região. E eu pergunto, a que preço? A que benefício para a sociedade? Para o país como um todo? Eu quero que alguém me responda, me dê assim um sinal de que isso é benéfico para o país, que isso contribui para o desenvolvimento do país. Ora, esse ouro quase todo que é extraído na Amazônia é contrabandeado. Então a exploração é ilegal e o comércio é ilegal, pô. E quem é que está ganhando com isso? Meia dúzia de gato pingado que comandam hoje esses garimpos, formando verdadeiros cartéis do crime do ouro, organizações criminosas que se enriquecem através de práticas ilícitas que não só atentam contra a vida das comunidades nativas, assim como o meio ambiente como um todo, cara. Eu quero que alguém me diga, ou tente pelo menos me convencer, até que ponto isso é bom para o país, cara. E essas pessoas ainda deveriam responder por crimes de sonegação, por crimes de contrabando. Nós estamos falando de verdadeiras organizações criminosas responsáveis pelo genocídio e etnocídio em pleno século XXI na Amazônia brasileira. Como já não bastasse todo o processo de colonização que exterminou um percentual muito grande de povos indígenas que habitavam essa terra, assim como em pleno século XXI, na era da quarta revolução industrial, na era das tecnologias informacionais, você ainda vê práticas extremamente nocivas não só ao meio ambiente, como também aos povos da floresta. Aqui nós temos também um outro crime que é realizado em garimpos, às vezes até envolvendo índios, que é o trabalho escravo. É uma das formas encontradas pelos garimpeiros para enriquecerem, utilizando o trabalho escravo de trabalhadores que vêm muitas vezes dos rincões mais pobres do Nordeste tentar a sorte na Amazônia, ou de outras áreas do Brasil tentar a sorte na Amazônia, e vivem em condições análogas de escravidão, sendo explorados, submetidos a maus tratos. Isso envolve também a contratação de elementos indígenas, muitas vezes por esses garimpeiros. Aqui estou cobrindo aqui os dois rostos para não mostrar essas pessoas, os rostos dessas pessoas aqui na aula.
protegendo, logicamente, a identidade dessas pessoas. Aqui nós temos, olha só, a mesma coisa, eu cobri os rostos aqui, agente de saúde. Isso aqui é um Yanomami, olha o estado cadavélico desse senhor. Não é possível que um ser humano, na sua sã consciência, ache isso normal. No país do agro é tudo, agro é pop, agro é tech. No país que é considerado um dos celeiros agrícolas do mundo. E eu digo o seguinte, ora, tem que se manter as tradições dos povos indígenas? Tem, concordo. Seus laços culturais, aspectos culturais de uma forma geral, têm que ser preservados. Mas eu entendo também que a função do Estado, quando eu falo Estado é o governo, pode ser o federal, pode ser o estadual, de conceder uma ajuda. Porra, cara, leva uns animais de criação, umas aves, ensina esse pessoal a criar uma galinha para ter o ovo, para ter uma carne, ensina a criar meia dúzia lá de boi, vaca para ter o leite, também para ter uma carne, ajuda a criar, ajuda, ensina a agricultura, de preferência agroflorestal, que é um sistema agrícola de baixo impacto, ensinando essas pessoas a plantar alimentos, verduras, grãos, frutas, legumes, o que seja, de preferência um pouco de tudo, para que tenham a garantia da oferta de alimentos permanente. Também, pô, ensina a piscicultura, pô. Eu acho que são investimentos que o poder público pode fazer, que não são tão altos. Construir tanques para engorda de peixe, ensinar esse pessoal que vive de forma bastante primitiva a assimilar determinadas técnicas para que da terra que eles possuem dentro das suas reservas consigam não só extrair os meios necessários para a subsistência, assim como também gerar um excedente comercializável e com esses recursos, com o passar do tempo, né, você melhorar as condições de vida da comunidade indígena ou das comunidades indígenas. Eu não estou falando em cortar o cordão umbilical da cultura indígena, não. Eu estou falando dos meios de subsistência que são necessários para evitar que cenas como essas, que eu não coloquei aqui a quantidade de crianças esqueléticas que a imprensa mostrou, até mesmo porque não se pode publicar imagem de crianças, o rosto de crianças no YouTube, então, ainda mais naquela situação cadavélica, 570 crianças, o número que foi divulgado pela imprensa, morreram. A maioria por doenças causadas pela subnutrição. Uma parte por malária, uma parte por hepatite, outras doenças que atingem esses povos que estão abandonados à mercê da própria sorte. Então, eu estou tentando fazer com que vocês entendam que esse problema que ocorre com os Yanomamis ocorre também com outros povos indígenas que vivem na Amazônia e que, em função do desconhecimento, pelo menos por parte da imprensa, essas informações não chegam. Agora, há de se destacar aquilo que também foi publicado, que órgãos do governo receberam 21 ofícios nos últimos anos pedindo ajuda. E o que aconteceu? Nada. De quem é a responsabilidade? Crime de omissão. De quem é a responsabilidade? Nós estamos falando de uma nação nativa. Eu sou descendente de europeu. O índio é nativo da terra, o verdadeiro dono da terra.
Da mesma forma que eu exijo respeito para a minha pessoa e minha família, eu exijo o respeito para os povos indígenas, para os descendentes afro-brasileiros, os quilombolas, os caboclos, enfim, os orientais, os amarelos, os caucasoides, que vêm lá da Europa, os brancos. Aqui nós temos para mostrar a vocês, e não é só o Yanomami que vive aqui nessa região, tá? Existem outros grupos indígenas que vivem em áreas mais isoladas, como por exemplo, né, o Aputa e o Cataroá, que são duas outras comunidades ou nações indígenas que moram em áreas muito isoladas lá do estado de Roraima e que nós não temos ciência de como se encontra a situação desses povos indígenas. O estado de Roraima é um estado muito rico em recursos minerais. Ali você tem reservas de cassiterita, reservas de diamante, grandes reservas de ouro, reservas de urânio, reservas de minério de ferro, manganês, enfim. É um estado muito rico em recursos minerais, até mesmo porque existem serras que foram formadas na era pré-cambriana, que são serras de origem cristalina, onde o processo da metalogênese ocorreu, dando a esse estado inúmeras riquezas minerais. E isso acaba atraindo, no caso do ouro, diamantes, esmeraldas e por aí vai, diferentes tipos de gemas, garimpeiros, que têm nessa prática não só um meio para ganhar vida, como também alguns um meio necessário para enriquecer. Vamos pedir que as autoridades façam o que tem que ser feito, atenda às necessidades dessas comunidades Yanomamis e de outros povos indígenas que vivem na Amazônia, pelo menos fornecendo às nações indígenas o essencial: a saúde, a educação mantendo a cultura local, os meios necessários para que aprendam a produzir, através da agricultura e criação, alimentos para abastecer as populações locais e gerar excedente comercializável, como também estimule o desenvolvimento da prática artesanal, para que dali também, através da venda, se obtenha recursos, e dentro de um consenso, puna todos aqueles que estão descumprindo a lei. A lei foi feita para ser cumprida. Doe a quem doer. Eu tenho 64 anos. Dou 60 aulas por semana. E cumpro fielmente com as minhas obrigações. E, no mínimo, isso tem que ser cumprido por todos os brasileiros. E respeitar as minorias, respeitar as leis, para que nós possamos sonhar com dias melhores para toda a nação brasileira, que é composta por diversos grupos. Moçada, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula, como eu disse, não tem viés político-ideológico. E espero que vocês tenham entendido que todo posicionamento ele está pautado num princípio ético, moral e, sobretudo, dentro dos preceitos da nossa Constituição Federal. Temos que defender toda e qualquer minoria, temos que defender os direitos de todo brasileiro e coibir as práticas ilícitas, criminosas, que infelizmente ainda são exercidas nesse país, em muitos casos impunes, sem responsabilização
e sem condenação daqueles que atentam contra as leis existentes na Constituição brasileira. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, eu terei o máximo prazer de respondê-la. Temos outras aulas, acho que essa é a 4ª aula que eu falo sobre povos indígenas aqui no Brasil. E, havendo qualquer sugestão para gravação de novos temas, eu estou aberto, sempre atendendo os alunos quando estes, logicamente, o professor poderia gravar uma aula sobre esse tema tranquilamente, né? Com 41 anos de magistério, quase 42, essa experiência acumulada, esse conhecimento acumulado e esse trabalho durante todo esse período na preparação de alunos para concursos militares e civis, me deu, vamos dizer assim, uma base sólida de conhecimento que me permite falar de vários temas, não só inerentes ao Brasil, mas também no plano internacional. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!